E hoje o nosso bate-papo é nunca mais no vermelho, certo? Um plano prático para recuperar o seu caixa em até 90 dias. É o nosso GPS. Nós vamos pegar agora e juntar todo o conhecimento que foi produzido até agora para essa aula, certo? Eu sei que na hora que fala assim, recuperar a caixa voltando, parece um desafio. Ainda mais depois que eu vi os bate-papo na comunidade, certo? E eu entendo perfeitamente, na hora que você vê na comunidade os tipos de bate-papo, certo? Teve uma época que eu pensei o seguinte, como é que eu faço para explicar isso, certo? Para explicar o quê? Olha só, eu queria explicar o seguinte, eu vou dar o exemplo e aí você vai entender o que eu estou falando. Você tem um idoso que está na porta da casa dele. Imagina lá um sujeito lá com próximo de 90 anos. Aí você pega ele, fica lá na porta da casa dele. Aí ele passa. Aí ele fica lá observando as pessoas passarem. Depois você pergunta para ele assim, e aí, o que você viu aí? Eu acho que ele vai te falar muita coisa, mas uma das coisas que ele vai te falar é o seguinte, olha, passou alguém ali que está muito conservado. Como assim? Não, pela idade que ele tem, ele está andando bem, está locomovendo. Aí tem alguém ali que passou, que eu vou te falar uma coisa, eu não sei se aguenta a próxima chuva não, certo? Tá bem derrubado. Tá bom. Aí você vai e coloca alguém, um jovem de 18 anos no mesmo lugar do senhor de idade. Depois, no final do dia, você pergunta para ele aí, como é que foi? Ele vai falar muita coisa. Uma das coisas que ele vai falar é o seguinte, olha, passou uma gatinha ali, nossa, ajeitada, viu? Mas também passou uma ali que eu vou te falar uma coisa, não é fácil não. Ficou claro? Você percebeu que os dois estavam olhando para o mesmo lugar e eles não viram a mesma coisa? Percebeu? A gente só vê aquilo que a gente está preparado para ver. A gente procura, o nosso olho procura aquilo que a gente quer ver. Se você está, por exemplo, endividado, o que você vê? Você está treinado. Esse é endividado, esse é endividado. Tudo bem, tá bom. Mas lembra bem do velhinho e do rapazinho. Eles estão no mesmo local, olhando para a mesma coisa e eles não viram a mesma coisa. Cada um viu o que quis. Então, eu te convido nesse momento a tentar, para o seu cérebro aí o seguinte, olha, para de me fazer ver coisa que eu não quero ver. Eu quero ver o outro lado. Porque do jeito que você está me falando, parece que não tem condição. Até pegando uma carona com aquele negócio. Não, a política está complicada demais. Aí depois eu falo para você que tudo que eu fiz foi nessa política que está aí. Certo? Então, a gente não, a forma de ser empreendedor é isso. É aceitar que a gente tem que ser o responsável e que, na verdade, embora a gente possa estar junto, mas o empreendedorismo é meio do tipo assim, a competição. A gente tem que ter o espaço da gente, é o nosso, certo? Ficou claro, pessoal? Vamos voltar então agora aqui. Eu falo isso porque eu lembrei disso, né? Que estava muito comentário sobre só dor. Mas tudo bem, eu acho que é importante. Na verdade, essa é a primeira parte do que a gente chama de brainstorm, o toró de parpite. Todo mundo fala. Aí eu vou lá, daquele punhado de coisa que está em cima da mesa, eu pego, isso aqui eu gostei, isso aqui é interessante, isso aqui ajuda. Esse aqui ajuda, mas tudo ajuda. Mas tem alguns que agora a gente pode utilizar para construir aquilo que vocês querem. Aí eu vou lá e dou uma pica, assim, todo mundo deu a sua sugestão, a gente vai lá e junta aqueles pedaços que contribuem para que faça a gente chegar onde a gente quer, certo? Que é justamente o propósito nosso aqui, né? Que é recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias. Eu percebi, por exemplo, também, que lá no YouTube, certo? A gente está com quase 900 visualizações da aula 1, quase 500 da aula 2, certo? Existem comentários e na comunidade, então vocês estão acompanhando a comunidade também, né? Então, às vezes porque eu estou trabalhando e também acompanhando lá, né? Para pegar e para mim poder ter os meus feedbacks, certo? Então, isso é muito bom, certo? Isso é muito bom, que mostra que nós estamos no caminho. E é justamente isso, não preocupe não, você continue sendo autêntico, transparente, que aqui é respeito. Aqui ninguém vai pegar e criticar você, porque aqui não pode. Aqui todo mundo tem que ser autêntico e uma coisa é o seguinte, aqui está todo mundo igual, está todo mundo aprendendo, certo? Está todo mundo aprendendo, inclusive eu, certo? Vamos imaginar que alguém tenha, por acaso, não lembre daquilo que já foi comentado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, eu comentei, mas não falei nada, mas hoje eu resolvi. Então tá bom. Lembra que eu falei que eu tinha empresas, lembra que eu falei que eu tinha 4 empresas? Sim ou não? Eu não falei que eu tinha 4, eu acho que está mostrando aí, né?
Qualquer coisa, se tiver algum problema, vocês me falem. João Pedro está acompanhando ali, qualquer coisa ele puxa a minha orelha. Então tá aí as minhas 4 empresas, certo? A escola que eu era sócio, a Lova, a fábrica de ração, propriedade rural. Isso era o Levi do início, certo? Era o Levi do início, é aquilo que eu falei. Quem que é o Levi? Aí o Levi do início. Certo? Depois tem, o que eu faço hoje? Eu já falei para vocês que depois de um certo tempo, eu transformei aquilo que os negócios me propiciaram, eu transformei em imóveis, certo? Eu transformei em imóveis, que é, vamos dizer assim, o meu ganha-pão, certo? É o meu principal ganha-pão, certo? Que é justamente disso que eu vivo. Na verdade, às vezes as pessoas falam muito de empreendedorismo e eu fico imaginando o seguinte, certo? Para mim dá um orgulho muito grande, porque tipo assim, hoje eu recebo aquilo que o suor no passado, aquilo que eu suei, certo? Então, eu fico muito gratificado por conta disso, tá? Uma outra coisa também, que hoje eu posso fazer aquilo que me dá prazer. Por exemplo, eu escrevo livro, eu monto produto digital, eu oriento as pessoas, certo? Então eu faço muitas coisas que certamente eu jamais poderia fazer se eu não tivesse tido assim, essa oportunidade que através dos negócios me propiciou. E que é justamente isso que eu estou compartilhando com vocês, tá? Agora, evidentemente que na hora que, eu nem sei se na hora que eu passei, eu não observei os detalhes onde eu estava, né? Porque agora que eu estou lembrando, não, mas até que não atrapalhou muito, não. Porque às vezes eu podia ter ficado na frente das imagens, certo? E às vezes a gente pode ter perdido alguma coisa. Mas tá bom. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, até para ver como é que tá lá no... Certo? Então, tem aqui, boa noite, tá chegando o pessoal, certo? Tem até alguns comentários aqui. Então, a questão de demissão de funcionário, tá comentando aqui. Eu acho que nós vamos acabar comentando sobre alguma coisa hoje em relação a isso, tá? Então, tá dentro do pacote aqui, tá bom? Bem, então, eu até mostrei para vocês, certo? Um pedaço de quem que eu sou, certo? Então, nós já comentamos bastante sobre isso. Mas, na verdade, o que nos une não é falar dessas coisas. O que nos une? Porque, uma vez, quando a gente tinha escola, e nem era aquele prédio que eu mostrei para vocês, mas era um que nós nem tínhamos, a gente pagava aluguel, ele cedeu, certo? E a gente tinha pagado aluguel adiantado, tinha reformado o prédio, ficou lindo, só que o telhado cedeu. Aí pronto, aí acabou o dinheiro, e aí depois... vai para a dívida, vai ficar endividado. O que é que aconteceu nesse momento aonde a gente ficou endividado? Tá? Então foi nessa pressão, nessa incerteza, nesse endividamento, que aí começou a aparecer na prática o que realmente precisa ser feito quando uma empresa está em crise, certo? E talvez até pelo fato de ser professor. Então, mas eu fui guardando na minha cabeça, primeiro parar de piorar a situação, certo? Entender o tamanho do problema, reorganizar o caixa de forma inteligente. A cada decisão precisava funcionar, porque não era uma teoria de sala de aula, certo? E olha que se falar de teoria, professor é craque nisso, né? Mas era questão de sobrevivência, certo? Então, depois de atravessar a maior crise dessas que eu já passei, então aí eu percebi o seguinte, mas ficou um rastro. A prosperidade deixa rastro, certo? Qualquer coisa que a gente faz, o aprendizado, a gente pode olhar e perceber, fazer o reverso, né? Pois bem, um caminho formado por passos claros, testado na prática, que poderia ajudar outros empresários a saírem do vermelho. Assim nasceu isso que eu estou compartilhando com vocês, o método 90D, nunca mais no vermelho. Certo? Então, e desde 2013 que eu presto consultoria, inclusive esse local aqui, certo? Aqui normalmente é onde eu trabalho, certo? No início não digital, eu visitava as empresas, hoje eu não faço mais isso, hoje eu só trabalho 100% no digital e aqui do meu escritório, porque eu tenho a estrutura toda montada, tem a possibilidade de ter inteligências artificiais que me ajudam a fazer o meu trabalho também, que eu uso os sistemas de informática para isso, certo? Pois bem, lembrando que amanhã vai sair o PDF dessa aula de hoje, o GPS para você poder, igualzinho, do mesmo jeito que saiu o 1 e o 2, certo? E amanhã eu vou também liberar o nome da pessoa, da empreendedora ou do empreendedor, da mentoria individual exclusiva, gratuita. Lembra que eu falei disso? Certo? Inclusive, eu vi muita coisa lá na comunidade, mas eu vi poucas pessoas interessadas em participar. E olha que eu vou te falar uma coisa, a gente ficar por volta de 1 hora, em 1 hora, eu tenho
Clareza que eu consigo descobrir quanto que você tem, quanto que você deve e como é que você faz para pagar. E não precisa, é mais ou menos em 1 hora. Eu fico aqui no meu computador, inteligência artificial, minha experiência, eu junto tudo, dou uma olhada, conferida, fechou. Aí eu te mando já um papelzinho, certo? Um documento, tá tudo arrumadinho, passo a passo para você começar a trabalhar, certo? Evidentemente que aí tem que ter outros elementos, certo? Tem que ter a coragem para fazer aquilo que vai estar lá. Mas coragem, quem é empreendedor, a principal coragem já foi vencida, que é abrir o negócio, certo? Que é se expor, ao risco. Então isso vocês já fazem de letra, né? Não vai ser difícil fazer isso. Então participa lá, vai lá, ainda dá tempo, até amanhã, certo? Até amanhã eu vou estar ainda, eu deixo para o final da tarde, para vocês de manhã poder fazer as suas postagens, certo? E lembrando que para participar você coloca resumo aula 1, resumo aula 2 e resumo aula 3. Não tem que fazer muita coisa não. Olha só, primeira coisa, de 0 a 10, qual que é a nota que você dá para a aula? Para aula 1, para aula 2, para aula 3. Isso, certo? Qual foi o principal aprendizado da aula 1? Qual foi o principal aprendizado da aula 2? Da aula 3, entendeu? O que você vai aplicar imediatamente da aula 1, da aula 2, da aula 3? E alguma coisa que ainda você gostaria de aprender, que ele ficou, que a gente pode marcar para aquela aula da quinta, onde eu vou analisar casos de como eu pago. Só que aí eu vou pegar casos de vocês, certo? E eu vou analisar esses casos para a gente fazer isso. Claro, então quer dizer, ainda tem a possibilidade de eu pegar alguma coisa que você gostaria que eu não falei, para a gente comentar na quinta-feira que vem. Certo? Então, quinta-feira, deixa eu até pegar e ver aqui, quinta-feira vai ser dia 13 de agosto, certo? A gente vai fazer isso. Tá bom, dia 13, certo? Mas depois eu informo lá na comunidade os detalhes, tá? Como é que eu vou escolher essa pessoa que vai ter a consultoria exclusiva gratuita? A participação, as 3 postagens, certo? Comprometimento com as atividades propostas, certo? A qualidade da reflexão, certo? O envolvimento, né? Se está presente nas aulas, seria isso, certo? Tá bom. Então, vamos agora já, eu imagino que vocês já estão com alguma anotação aí, né? Pra gente pegar e começar agora, já está esquentado, né? Já estamos prontos agora para começar naquilo que interessa. Tá bom. Então, para a gente ir para o GPS, olha só o que eu vou fazer, certo? Para a gente ir para o GPS, vamos só fazer um bate-bola aqui. Lembra o que aconteceu na aula 1? Lembra do jeito errado 1? Confundir lucro com faturamento. Lembra disso? Faturamento é o dinheiro que entra, lucro é o dinheiro que sobra. Tá? Se vende muito, mas no fim do mês não sobra, você trabalhou muito, enriquece todo mundo e você sobrou, menos você. Tá? Uma outra coisa que nós comentamos no primeiro dia, erro 2, tomar decisão no achismo, certo? Então, é como se você dirigisse de olhos vendados, certo? Então, você acerta pela sorte, mais cedo ou mais tarde pode acontecer algum problema, porque você não tem número, é só palpite. Até eu ainda brinquei, teorema de Chutágoras, né? Bem, jeito 3, ficar só apagando incêndio. Todo dia apaga o incêndio, o problema não é o fogo, é o que está provocando o incêndio, certo? Enquanto você apaga a chama, o fogo continua, certo? Jeito 4, dívidas para cobrir prejuízo. Inclusive, hoje eu vi na comunidade que muitas pessoas comentaram sobre isso, certo? Isso aqui, vários de vocês comentaram que utilizaram o empréstimo, certo, para tentar cobrir um prejuízo, certo? E depois percebeu, inclusive, pelo próprio depoimento lá, que na verdade o que conseguiu fazer foi adquirir um pouco de tempo, mas o problema não foi resolvido, certo? A dívida cresce e o caixa afunda ainda mais, certo? Isso eu percebi lá nos bate-papos de vocês, tá? Então tá bom, aqui ó, sim, lembro, tá, a Lourdes está falando que gostaria de participar. Ô Lourdes, depois lá na comunidade você pega e fala lá com o pessoal lá, eu vou mandar hoje depois dessa aula, como é que é a regrinha, aí você pega e vai e participa, tá bom? Então, vamos continuar. E agora, certo? Já preparando então para que a gente passar para o GPS, o jeito certo. O que nós vimos? O jeito certo, parar de cavar o buraco. Ou seja, não adianta jogar dinheiro na empresa se ela continua perdendo todos os dias. Se você está cheio de vazamento, então de repente é melhor consertar os vazamentos antes de colocar mais água, né? Esse é o primeiro jeito certo. O segundo jeito certo é descobrir o tamanho do buraco, certo? Ou seja, você só vai sair do buraco quando saber o tamanho dele. Saber o número, né? Descobrir quanto deve. Então, isso é importante para que você consiga realmente
é ter controle da situação. É o segundo jeito certo. Terceiro, ajustes inteligentes. Não é cortar tudo, certo? Mas cortar aquilo que prejudica. Então, ter estratégia para isso, certo? Talvez isso aqui seja uma das áreas que mais depende, desse jeito certo aqui, de um pouco mais de conhecimento, de malícia, de negociação, de controle emocional, né? E jeito 4, o jeito certo seria sair das dívidas. Na verdade, sair da dívida é só início, você não quer voltar mais para ela, você quer paz, certo? Então o verdadeiro objetivo é construir uma empresa que gere lucro e que tenha caixa e nunca mais precise viver no vermelho. Pronto. Então fechamos, tá? Então veja bem que nós já sabemos quem que é o sujeito aqui, é o Levi. Ele falou do jeito errado, ele falou do jeito certo. E agora vamos ao conteúdo de hoje, certo? Vamos ao conteúdo de hoje, certo? Então veja bem que nós já vimos os erros e os acertos. Agora é ir para o mapa, certo? Então, ao longo dessa jornada, abordamos diversos aspectos fundamentais nessa parte financeira. Agora eu quero apresentar na prática como que resume o caminho estruturado para o empresário que está enfrentando dificuldade financeira, o GPS, certo? O nunca mais no vermelho. Então o objetivo dessa metodologia é simples, é mostrar que sair do vermelho não acontece por sorte e nem por um único grande contrato ou por um novo empréstimo. A recuperação começa quando o empresário entende a sua realidade, certo? Quando toma decisões estratégicas e cria uma rotina de gestão capaz de impedir que aquilo que aconteceu se repita, certo? A grande pergunta seria: se a sua empresa está no vermelho, você sabe exatamente por onde começar? E olha que eu vou te falar uma coisa, eu tenho percebido o seguinte, talvez uma das maiores dificuldades que eu já tenho percebido aqui, entre os meus alunos, é que mesmo depois que eles saibam que eles já estão preparados com tudo para pegar e fazer aquilo que tem que ser feito, aí paralisa, você entendeu? Paralisa. E olha só, mas por que paralisa? Porque já sabe o que tem que ser feito, já tem conhecimento e aí paralisa. Mas eu já estive pensando nisso e por conta de já analisar, nós vamos conversar aqui, vocês vão perceber que tem formas de quebrar esse padrão, certo? Por muitos empresários, diante do desespero, eles pegam novo empréstimo. Hoje eu vi na comunidade falando que fez isso. Paga apenas quem está pressionando mais, ou seja, tenta aumentar as vendas sem corrigir os vazamentos, certo? Tomando decisões apenas olhando o saldo da conta bancária. Se tem saldo no banco, ficou bom. Se não tem saldo, ficou ruim, certo? Mas quem está perdido, na verdade, não precisa ser mais rápido. Eu percebo que alguns de vocês, não, eu tenho que fazer alguma coisa muito rápido. Não, veja bem que rápido você sempre foi, ou até agora deve ter feito, e vai acabar fazendo aquilo que sempre fez. E o que sempre fez você não quer fazer mais, certo? Então não pense mais em ser mais rápido, pensa em saber a direção. Nesse momento, a direção é mais importante que a velocidade. De repente, ao invés de andar a 150 por hora, volta a andar a 50 por hora, ou de repente até encosta no estacionamento, analisa para depois voltar para a pista, certo? Então é uma hora de dar uma parada. Foi exatamente por isso que foi criado o GPS. Então, anota bem aí então, a primeira coisa que você vai fazer, isso já é o GPS, que eu já comecei a passar para você, certo? Você vai identificar vazamento, certo? A primeira etapa da recuperação é olhar para dentro da empresa. Às vezes as pessoas acham, não, vou olhar para fora porque eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Vou fazer o seguinte, o que me veio agora foi aquele exemplo que eu comentei ontem. O sujeito está dentro, está jogando futebol e ele está com a perna quebrada. E ele está lá dentro do campo com a perna quebrada e ainda querendo participar do campeonato. Olha, que campeonato acabou, ele está com a perna quebrada. Então, se você está com dívida, se você está com pouco lucro, então vamos chamar que naquele momento, naquela etapa, o campeonato está encerrado. Agora é resolver o que está acontecendo, porque se você não saber o que está acontecendo, só vai... Tudo que você fizer vai desaparecer de novo. E chega uma hora que se você depender de pegar mais financiamento, então vai ficar mais complicado ainda, tá? Porque aí vai aumentar o tamanho do problema, certo? Então essa é a primeira etapa, parar de cavar, certo? E uma das coisas que pode acontecer é o seguinte, onde é que está vazando o dinheiro? Onde está vazando dinheiro? Então antes de buscar cliente, venda, novos recursos e por aí vai, é criar uma hierarquia de corte, certo? Aonde você vai fazendo o dinheiro aparecer, tá? E, inclusive por conta disso, sabe o que eu fiz? Eu fiz o seguinte,
eu programei. Amanhã eu vou liberar uma planilha para você fazer essa primeira etapa, certo? Para você pegar e identificar os seus gastos. Em seguida, eu vou soltar um vídeo amanhã que vai te falando, olha, dá uma olhada aí o que você anotou, olha o item tal, agora olha o item tal. E aí você vai ver no vídeo e vai lá na planilha, se você tem habilidade com a planilha. Se não tem, você tem algumas alternativas. Pode recorrer à comunidade, porque eu percebi que tem gente lá que é craque em Excel, que pode te ajudar. Mas se de repente até isso também não tiver condição, não tem problema. A planilha lá tem um nome, tá? Por exemplo, venda. Você vai lá e coloca a sua venda na frente. Tem lá custo para aquisição das mercadorias. Você vai lá e coloca. Depois você faz a conta na calculadora. Eu estou te falando o seguinte, se falar que tem limitação tecnológica, eu diria para você o seguinte, é possível superar. Então, antes de colocar mais água no balde, é preciso fechar os furos. Então, veja bem que, como é que eu poderia dizer? É complicado entender essa primeira etapa do GPS, pessoal. É tampar buraco. É você pegar e colocar a empresa no papel e agora tampar as goteiras. É isso que você vai fazer, certo? E a planilha eu vou liberar amanhã e um vídeo para você escutar o vídeo e ir cortando e tampando os buracos, certo? O Levi falou que aqui tem vazamento. O Levi falou que aqui tem vazamento. Aí você vai lá e faz, certo? Tá. Você falar assim, olha, quanto tempo demora isso? Depende, certo? Tem pessoas que, por exemplo, podem ser que amanhã, dependendo dessas, se for essas empresas que já faturam 1.200.000 por mês, provavelmente ela só vai pedir para o funcionário imprimir e já está pronto. Ela faz isso aí para mim, porque ela já tem o tamanho da empresa. Tem outro que, por exemplo, é o MEI, que vai pegar e ficar lá no papel, certo? Mas aí tem sexta, sábado, domingo. Então, quanto tempo vai demorar? Vai depender. Só que eu te falo o seguinte, essa primeira análise, essa primeira tentativa, ela vai ter uma eficiência. A próxima vai ser melhor. Por quê? Toda vez que você faz a segunda vez a mesma coisa, a segunda vez é melhor que a primeira, entendeu? É um aprendizado. Tá? Então não se preocupe que se nessa primeira vez, tem que lembrar que você está participando de um curso, certo? Então se não for aquilo que você gostaria, não preocupa não. Depois você continua fazendo, certo? E outra coisa também é que você vai perceber que na comunidade muitas pessoas vão estar fazendo. O que vocês conseguiram? Como é que acha isso aqui? Como é que acha aquilo? Ou de repente, não, esquece isso aí por enquanto. Isso por enquanto para você não preocupa. Tem outros que vai ter. Então vai ter muita diferença, assim, mas não preocupa com isso não. O que é importante é o seguinte, você tem que ser melhor do que você é hoje. Amanhã você tem que ser melhor do que o que é hoje. É tipo assim, depois de amanhã, melhor do que amanhã. Então você sempre tem que ser melhor que você mesmo. E não se compare com ninguém, tá? Ficou claro isso, pessoal? Então esse é o primeiro passo do GPS, certo? E eu vou soltar o material amanhã. Agora, o segundo passo, medir o tamanho do buraco, conhecer a realidade das dívidas. O segundo passo é tipo assim, é transformar medo em número. Porque se você tem medo hoje, certo? É porque você não tem número. Eu vi lá na comunidade de vocês que alguém comentou que foi negociar para o gerente e o gerente não concedeu o benefício. Agora vamos analisar o seguinte, aonde é que está escrito que gerente concede benefício? Outra coisa, em banco o gerente é o primeiro, é aquele que te trata bem, que é muito educado. Mas você sabia que depois dele tem muita gente que você às vezes não está acostumado, não sabia que existia? Tem a pessoa que cobra, tem a pessoa que judicializa, tem um punhado de outras pessoas que resolvem o problema. E o gerente não resolve isso. O gerente, na verdade, ele gosta de bater papo com você e de emprestar dinheiro para você. Uma conta garantida, 6%, isso ele gosta, 6% ao mês. Quer dizer, se não fizesse nem sobre juros, vai dar mais de 60% ao ano, quer dizer, ele pratica fácil. Olha só, você pega 100 vira 160, essa pessoa ela é super educada e está te falando, obrigado por me oferecer 100 e eu tenho que pagar 160. Essa é a pessoa, não é com essa que você vai negociar, certo? Então, lá na comunidade, observem só, o que está acontecendo? Então você está dizendo, Levi, que é porque eu não estou conhecendo como é que funciona no bastidor. Sim, é porque normalmente as pessoas quando ficam endividadas, ninguém fica especialista em dívida a esse nível, né? Pelo menos eu acho que não, certo? Então, o empresário precisa saber exatamente quanto deve, porque aí depois, olha só, se você sabe quanto é que você tem, depois você sabe quanto você deve, aí fica mais fácil, certo? Então a dívida é um número que transforma a dívida sem número, ela vira só medo. Aí você fica com medo de todo mundo. Na hora que a dívida tem um número, aí você fica mais empoderado. Não estou dizendo que você vai ficar muito forte, não. Mas você vai ficar mais empoderado. Você vai ficar mais confiante de si mesmo, certo?
Então é importante fazer isso. E para fazer isso, no sábado eu vou liberar a planilha de quanto eu devo. Aí o que você vai fazer? Você vai lá e preenche. Ah, mas eu não sei mexer com planilha. Vai na mão mesmo, certo? Então é o seguinte, eu tenho até uma expressão que eu gosto muito. Ah, mas eu tô com medo, então coloca a fralda. Entendeu? Então não tem espaço para desculpar. Ah, mas eu não tenho tecnologia. Não tem problema, vai na mão. Mas eu sei Excel, então faz. Mas eu não sei tudo. Lá na comunidade tem gente que sabe, certo? E de repente, dependendo das coisas, eu vou dar uma olhadinha lá. Se eu perceber que precisa do Levi, eu dou palpite. Até porque eu já emagreci as planilhas. Tudo aquilo que era coisa chique de tecnologia, eu fui tirando, certo? Eu tirei macro, eu tirei um punhado de coisa que pesa a planilha. Nossa, se fosse para colocar uma planilha para pegar e fazer, eu ia pegar. Só que depois não abre no seu computador, o que adianta? Então eu simplifiquei a planilha a tal ponto que basicamente ela não tem nada de especial. Por quê? Para facilitar o acesso, entendeu? Tá bom? Bem, então, olha só, no sábado eu estou soltando quanto eu devo. É o segundo passo do GPS. Aí você vai pegar a planilha e você vai fazer. Você vai fazer sozinho, com os colegas na comunidade, ou faz no papel também, igual eu estou anotando aqui também. Vai na bom, vai na bruta, certo? Mas não vale falar, mas é porque... E também esse negócio de tempo, pessoal, tempo é prioridade. Deixa eu comentar uma coisa com vocês a respeito de tempo. Tinha um sujeito que ele falou que ele não tinha tempo para fazer exercício físico. Isso é uma piadinha. Aí depois passou uns dias, aí o pessoal viu ele fazendo caminhada. Falei, o que aconteceu? Que eu tive infarto. Uai, você não falou que não tinha tempo? Não, mas agora, depois do infarto, agora eu tenho. Ah, tá, então quer dizer que teve que ter um aviso. Na hora que o aviso veio, o tempo apareceu, sim, agora eu sempre tenho tempo. Ficou claro? Então, se você fala que não tem tempo, porque o infarto não chegou, será que é isso? Não precisa disso, né? O que precisa é o seguinte, se você está aqui, é porque você quer aprender. E se quer aprender, cria esse tempo. Porque também isso não é para o resto da vida, não. Tipo assim, dívida não é para o resto da vida, não, viu? Isso passa, certo? Se você fizer a sua parte, isso passa. Ficou claro? Tá? Então... vamos continuar aqui. Tá ficando claro para vocês, pessoal? Oi? Tá ficando claro? Coloca aí, solta um foguetinho aí se tá ficando claro, para me saber. Não vou achar que eu tô, né, que eu não tô tanto. Clareza, bora mudar de identidade. Somar, ficar mais ruim ainda, né? Tá bom. Então é o seguinte. Dá tipo assim, fala para mim como é que tá, se tá entendendo, solta uns foguetinhos aí, ou coloca um tinino aí para me pegar e ver que eu tô, senão eu tô achando aqui, porque esse tipo de trabalho ele é interessante, mas no Zoom é mais fácil, porque é tempo real praticamente, certo? Aqui não, aqui demora, porque tem um delay, né? Tem uma demora, eu falo, demora um pouquinho a chegar. Já começou a chegar, já chegou o foguete aqui, então tudo bem, então tá entendendo. Vamos para... o terceiro, certo? Vamos para a terceira etapa do GPS, certo? Então, uma das maiores falhas do empresário em crise é pagar quem grita mais. Vocês já perceberam isso? Não. Inclusive, eu como empreendedor, eu fazia isso. Eu mandava uma carta na escola, uma carta assim, olha, não identificamos o pagamento seu, né? Caso tenha pago, favor de desconsiderar. Carta 1. Carta 2. Boa tarde, estamos entrando em contato novamente porque, considerando que nós não identificamos seu pagamento, será que poderia mandar o comprovante de que foi pago? Veja bem que agora, olha só, já mudou um pouquinho. Terceira carta. De novo, então nós estamos entrando em contato porque, diante da falta de contato, então gostaríamos de dizer que nós vamos mandar isso para o jurídico da escola. Opa, tá vendo? Então, normalmente, só nessas cartas aí, aquelas pessoas que, na hora que você bate o pé, elas vão lá e pagam, certo? É assim que as pessoas que estão endividadas fazem. Então, quem grita mais, inclusive você que é empreendedor, se você tem pessoas que não te pagam, lembra disso. Quem cobra mais, recebe mais. Não precisa ter medo de cobrar, não. Tem que cobrar mesmo. Você tem que cobrar de você do mesmo jeito que as pessoas te cobram. Mesma coisinha. Não precisa ter dó, não. Certo? Porque quem é cobrado já não é novidade, não. Você não vai ser o primeiro, eu tenho certeza, tá? Então, uma negociação inteligente exige entender prioridade, certo? Primeiro deve ser preservada a empresa, as pessoas que fazem parte do negócio e os fornecedores, certo? Depois disso aí você vai pagar o resto, certo? Então existe uma sequência. Eu costumo até dizer o seguinte, vamos imaginar que você tivesse que cortar alguma coisa no corpo humano. Bem, então eu vou fazer o seguinte, eu faço o que eu vou fazer? Eu vou cortar cabelo, eu vou cortar unha, certo? Eu vou cortar essas coisas que não me faz falta, certo?
Na empresa, então você começa nesse nível, depois você vai aprofundando. Se precisar de pegar e fazer uma lipoaspiração, você faz, deixar fitness, aí você faz. Você vai fazer aquilo que precisa ser feito, certo? As obrigações trabalhistas, normalmente, elas já têm regra própria, certo? Então, negociar não é pedir desconto, certo? Negociar é construir uma relação sustentável. Vamos até aprofundar um pouco nisso aqui, certo? Na verdade, essa terceiro item do GPS, eu estou programando para fazer uma demonstração na quinta que vem, como eu pago. Então, porque na quinta vai ter alguns de vocês que já vai ter, Levi, eu ganho tanto e devo tanto. Aí eu falo, tá, então o que você está pensando em fazer? Aí você me fala o que você está pensando e eu te falo, perfeito. Então vamos dar só uma aprimorada aí, vamos dar mais uma mudadazinha aqui, vamos mudar aqui, vamos fazer alguma coisinha ali, tá? Então, perfeito. Vamos. E você faz o quê? Você está aprendendo. Tá, então é assim que faz. Então agora eu peguei. Né? Tipo assim, entendi como é que faz, certo? Olha, então você está entendendo? Perfeito, Lourdes. Tá? Obrigado pelo retorno. Tá? Bem, na hora de negociar, eu diria para você que vai ter algumas coisas que vão acontecer, certo? Então uma das coisas é isso, querer pagar quem grita mais alto. Mas, na verdade, o que você vai ter que fazer é fazer uma sequência, certo? Então, qual que é a hierarquia? Se para você sair do vermelho, você vai ter que entender uma coisa, negociar exige coragem, certo? Então eu costumo até dizer o seguinte, olha, se alguém ficar chateado com você, não preocupa não, porque se existe uma pessoa que já está chateada é você, porque você não gostaria de estar nessa situação, certo? Então não preocupa com isso, a gente fala popularmente, eu não me vejo outro nome, mas não precisa ter medo de cara feia não, certo? Porque daqui uns tempos ela vai passar e vai estar procurando você para fazer negociação de novo. Eu sei como é que é isso, certo? Então, quem desiste na primeira dificuldade continua preso às dívidas. Quem persiste encontra a solução, certo? Por que existe uma hierarquia de dívida? É porque primeiro é o seguinte, você tem que manter a galinha dos ovos de ouro, certo? Então, a dívida é assim, você vai pagar alguma coisa, mas você não quer perder a sua empresa, certo? Você não quer perder o seu sonho, o seu projeto. Então, evidentemente que você vai ter que, nesse momento de dívida, vai ter que ter um sacrifício por um determinado período para que você possa fazer face a isso aí, certo? E outra coisa também, nem toda dívida tem o mesmo impacto na empresa. Então, tem coisa que você paga que o dinheiro não volta, certo? Então aí é complicado, né? A empresa não sai do vermelho pagando tudo de uma vez, até porque não dá conta, certo? Ela sai do vermelho observando aquilo e mantém o negócio vivo enquanto reorganiza, certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer na sua empresa é manter pessoas em operação. Ou seja, você tem que manter os seus fornecedores de produto ou serviço e as pessoas, tá? Por que tem que fazer isso? É porque na hora que você faz isso, você mantém a empresa funcionando, perfeito? Preserva a confiança dos colaboradores e parceiros, certo? Os funcionários estão acreditando e os fornecedores também. Evita interrupção. Outra coisa também, se por acaso for negativado por alguma coisa, o fornecedor que você está pagando direito, ele tipo, você conversa com ele e se você tomar iniciativa, ele vai continuar te servindo. E você pode até abrir o jogo mesmo, falar, não, eu estou passando os problemas, então eu estou, por exemplo, estou deixando algumas coisas para pagar depois, mas eu vou fazer questão de manter, certo? Então, quando tem comunicação, normalmente eu já passei por isso e eu fiz isso e deu certo, tá? É desvantagem de não priorizar esse grupo. Você já imaginou perder um funcionário qualificado numa situação dessa, se a sua empresa já é dessas grandes aí, que tem 70 funcionários? A ação trabalhista, eu vi que lá no grupo lá tem alguém falando de ação trabalhista. A ação trabalhista, simultaneamente a negociar a dívida é complicado, porque a ação trabalhista vence antes. Certo? A justiça trabalhista é muito rápida. E negociação de dívida, se for para a justiça, é muito lento. Então você vai ter que pagar imediato o trabalhista, certo? E às vezes até ainda você vai ter que ter despesas que não estava previsto, certo? Então não seria uma boa estratégia, tá? Então, portanto, nessa primeira etapa garantir os colaboradores e os fornecedores, tá? Numa segunda etapa, aí vem bancos e instituições financeiras, certo? Que normalmente tem uma grande pressão mensal sobre o fluxo de caixa. No entanto, bancos possuem mecanismos. Se você vai, todo banco tem um departamento de negociação de dívida, que não é o gerente que você conversa, são outras pessoas, certo? São outras pessoas que, em princípio, pode ficar com uma conversa muito formal, muito judicial, muito juridiquês, mas se você conversar do jeitinho que você sabe, você consegue seus espaços. Até eu te falo porque não sou eu que te disse isso. Lá no grupo, na comunidade mesmo, eu percebi que muitas pessoas já falaram que já negociaram.
Tem alguns que comentaram lá que teve desconto, dá uma olhada lá. Até quem teve, eu gostaria até que voltasse lá e comentasse sobre isso aí, certo? Então, a vantagem de negociar com o banco, possibilidade de reduzir valor de parcela, possibilidade de reorganizar o caixa, certo? Ajuste de obrigação, os juros. Agora tem um detalhe, quando você tem dificuldade para negociar com o banco, você pode estar correndo o risco de aumentar juros, o prazo, né, mais tempo, mais juros, certo? E outra coisa também, renegociação, tome cuidado com renegociação. Teve até alguém lá no grupo que comentou que renegociou uma dívida, eu não guardei o nome assim porque foi muita coisa, que não foi um bom negócio, porque não faz mais isso. Renegociar da forma que... Porque negociar com o banco é tipo assim, uma vez só. Não é ficar protelando as coisas não, certo? E o que ele disse foi que, infelizmente, da forma que ele negociou, ele não seguiu essa regra, certo? Então, outra coisa também, guarda bem isso. Com o banco, você não aceita a primeira proposta, porque eles têm carta na manga. Eles têm carta na manga, certo? Assim como você também vai chegar lá e vai ter carta na manga. Por quê? Porque depois aí, aquela conversa, um cede do lado, o outro cede do outro. Negociar não é uma ação, é um processo. São várias etapas e é por isso que você tem que estar emocionalmente preparado para fazer isso, certo? Porque é desgastante, certo? Agora, aqui eu gostaria depois eu vou pegar e mostrar para vocês, que existe basicamente três grupos de negociação. Mas eu vou pegar e comentar primeiro mais uma outra coisa aqui. Negociar com o governo e obrigações tributárias. Bem, esse aí basicamente já existe. O governo já tem lá um critério que já está estabelecido e que a única coisa que você faz é se submeter àquela situação, certo? Mas veja bem que eu coloquei a hierarquia para você. Ficou claro isso para você? Ficou claro o seguinte, então, na hora que você vai negociar, você segura funcionários e fornecedores, aí depois é banco e tributo. Não é que você não vai pagar, é que você vai colocar nessa hierarquia, por quê? Porque primeiro você quer empresa e porque você não tem dinheiro para pagar todo mundo, certo? E mesmo que outros grupos que não são prioritários começam a gritar demais, porque cobra muito de você, manda carta, e aí você fala, não, eu não aguento isso. Fica tranquilo, e a hora que sair do outro lado, você vai perceber, aí você, ainda bem que eu tive pulso, ainda bem que eu fiz o dever de casa, perfeito? Bem, então vamos continuar aqui, tá? Vamos analisar a questão de negociação, certo? O que é uma negociação? Você imaginou assim, olha, no material vai ter isso, pessoal, vai ter isso, então aí você não precisa preocupar que você vai ter para acessar, certo? No material. O que é uma negociação excelente? É quando você consegue redução da dívida e ainda aumenta o prazo para pagar. Vai ter isso? Tem. Se você está achando que eu estou falando alguma coisa, entra na internet e vai e coloca lá no procurador. Consegui diminuir a minha dívida em tantos por cento. Certo? Quem conseguiu reduzir dívida? E coloca lá. Aí você pode colocar lá no YouTube também, certo? E você vai ver lá os depoimentos. Aí você vai ficar impressionado com a quantidade de gente que faz negociações excelentes. Isso é para inspirar você e para preparar você. Porque se você já sabe quanto você tem, quanto você deve e prepara para negociar, então aí você é outra pessoa. Perfeito? Negociação média, você consegue apenas aumentar o prazo ou reduzir um pouco os juros, certo? Essa é uma negociação mais ou menos. A negociação ruim é aquela que não dá desconto e ainda aumenta prazo. Ainda pega, tipo assim, eu vou financiar, é o que eu vi lá no grupo lá. Ainda financiou, embutiu tudo juro, todas as dívidas e deu um prazo novo, certo? Essa não é uma negociação boa. Certo? Agora, para negociar, então, você já imagina, então, olha, pode preparar, que não é uma coisa fácil, tem que ter frieza, tem que conhecer o que você tem, o que você deve, certo? E essas coisas que vocês estão aqui, que depois aí é muita coisa que eu sei que eu estou falando, e muita informação, você pode depois voltar e analisando, né, para você poder ir absorvendo. Olha, quem administra uma empresa em crise não deve tomar decisão pelo medo. Certo? Tem que tomar decisão estratégica, certo? Porque você não quer mais uns dias de vida. Você quer tirar sua empresa do buraco, certo? Então a empresa não sai do vermelho porque pagou tudo de uma vez. Eu não conheço nenhuma empresa que fez isso. Eu acho que nem se gasta na loteria, só se ganha na loteria esportiva, né? Mas não é o nosso caso aqui, a gente está falando de coisas que são as coisas comuns que a gente vê, aquilo que vem o que acontece dentro da normalidade, certo? Então, eu diria o seguinte, aquilo que eu ouço, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. E aquilo que eu faço, eu aprendo. É por isso que eu peguei e coloquei para vocês
essa sequência. Olha só então, olha, o que eu coloquei? Aí o GPS que você vai aplicar. Esse é o GPS. Amanhã você vai começar a pegar e fazer quanto eu devo. E tem um vídeo para te ensinar onde é que você corta. No sábado, não, quanto eu tenho, amanhã, quanto eu tenho, e um vídeo para te ensinar onde você corta. Depois de amanhã, no sábado, quanto eu devo. E na quinta-feira, como eu pago, certo? Que aí nós vamos discutir negociação, certo? Nós só não vamos falar do novo nível, porque nós não está na hora de falar do novo nível, certo? Porque não existe essa possibilidade aqui. Mas é tipo assim, a minha expectativa é que até quinta-feira você tenha entendido todo o método e aí você já possa aplicar o método. Aí você vai aprofundando. Vai aparecer muita dúvida? Vai. É por isso que existe a comunidade. É por isso que a comunidade está para poder te ajudar, certo? Lembre-se, o GPS não ensina apenas o caminho para sair da crise. Ele ensina como você construir empresa e nunca mais voltar a ficar no vermelho, nunca mais voltar à crise. Depois de tudo que eu falei, eu imagino que muitas pessoas estão participando da jornada, inclusive já fizeram comentário comigo, dentro do próprio WhatsApp, tudo, no privado, comentando que queria mais informação, porque é muita informação em pouco tempo e o tempo é limitado, então acaba que a gente passa uma degustação, apesar de que eu vou fazer algo mais e nós continuamos até quinta-feira e tudo da forma como foi combinado, 100% online, 100% gratuito, certo? E eu não estou me economizando, eu estou passando tudo aquilo que eu sei, certo? E eu vou continuar fazendo a mesma coisa até na quinta-feira, e na quinta-feira vai ser diferente, não vai ser pelo YouTube. Na verdade, na quinta-feira nós vamos utilizar a plataforma Zoom que eu vou colocar e aí nós vamos conversar, vocês podem falar comigo, certo? E por aí vai, certo? Mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, daquilo que eu combinei com vocês, certo? Eu estou fazendo a minha parte. Agora eu gostaria também de dizer o seguinte, que aqueles que têm interesse de dar um passo à frente e de ter um acompanhamento mais próximo, na segunda-feira, às 6 da manhã, eu vou estar abrindo as inscrições para a nova turma do curso Negócio que Lucra. E eu te falo o seguinte, é o único curso que eu conheço que se paga e te paga. Ou seja, é o único curso que te ensina a você pagar ele e paga você também. E eu vou te mostrar isso. E nesse momento eu gostaria de explicar para você com mais detalhe, certo? O que é o curso Negócio que Lucra, tá? Eu vou até abrir uma outra planilha, uma outra aqui, para que a gente possa ver os detalhes, certo? Então agora eu vou mostrar para você, de certa forma, tintim por tintim, tudo aquilo que é o curso Negócio que Lucra, certo? Um curso que ele é 100% online. Deixa eu pegar e colocar eu aqui do lado, certo? Ele é um curso 100% online, gravado, e você acessa imediatamente. Vamos supor, se você adquire na segunda-feira já cai login e senha no seu e-mail e você já começa a participar das aulas, certo? E você tem mentorias semanais. Toda terça-feira, eu em canal fechado, normalmente eu pego e converso com meus alunos pela plataforma Zoom, certo? E a gente fica durante um ano conversando, e sempre que você precisar, você vai ter esse apoio, certo? O curso está estruturado em 4 pilares. Eu acredito que vocês até já sabem quais são os pilares, certo? Basicamente é isso. Então vai existir um pilar, a etapa 1, certo? O que é a etapa 1? Pare de cavar o buraco. Vai ter um material lá para que você possa pegar e fazer essa parte, certo? O que tem nessa etapa 1? Tem a forma de estancar a hemorragia, ou seja, aonde é que você acha vazamentos, certo? E eu vou te explicar como é que você faz isso. Por que é importante essa etapa 1? Porque não é possível sair do vermelho sem enxergar exatamente onde você está errando, certo? Aonde está vazando, tá? Então, por isso que é importante essa primeira etapa, a etapa 1, certo? A etapa 2, descobrir o tamanho do buraco. Na verdade, seria o seguinte, fazer o diagnóstico, encarar a realidade financeira. Por quê? Porque antes de resolver uma dívida, você precisa saber exatamente quanto que você deve, certo? Então, é importante que você tenha esse conhecimento, que basicamente é o que nós estamos acompanhando. Eu estou acompanhando vocês e explicando como é que é isso, certo? Etapa 3, ajustes inteligentes, certo? Nem toda dívida tem prioridade, eu já passei para vocês aqui algumas, certo? Evidentemente que na hora que isso acontece na prática, tem muita coisa que vai ficar em dúvida, em dúvida se você deveria pagar esse ou aquele primeiro. Então, na hora que você tem um acompanhamento, então essas coisas elas ficam mais fáceis porque você não decide sozinho, certo? A etapa 4, nunca mais no vermelho. Então agora sair do vermelho é apenas o começo. O objetivo é construir uma empresa lucrativa e organizada e preparada para crescer, certo? Então essas seriam as 4 etapas
do curso Negócio que Lucra, tá? Só que eu já percebi o seguinte, que na hora que você tem, vamos dizer assim, na hora que você está fazendo, que eu falo até pelas experiências dos alunos, sempre falta alguma coisa. Mas eu diria para você o seguinte, durante o curso, olha só, o que é que tem no material? Deixa eu pegar e colocar para você aqui. O que tem? Tem videoaulas práticas das 4 etapas. Do jeito que eu estou explicando para você aqui, vai ter lá a etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, certo? E vai ter os e-book igual vocês estão recebendo também, do mesmo jeitinho. Só que aí vai ter mais. Vai ter um painel de comando, certo? Que aí, se por acaso tiver dificuldade, a gente ajuda, certo? Um painel de comando que está atrelado conhecimentos, que é importante para empresários, certo? Lá tem uma demonstração de resultado do exercício acoplada a um painel. Traduzindo em miúdo, você coloca seus números lá dentro, aparece no painel, que não é coisa complicada não. Eu não fiz coisa complicada porque eu já percebi que se complicar não ajuda, certo? Aí cria 2 problemas. Na verdade, você tem um problema com dívida e depois você vai ter problema com outra coisa, com tecnologia. Então não seria pedagogicamente, isso quem fala é um professor, eu sei que não dá certo, tá? Lá tem a calculadora para diagnóstico da realidade, certo? E também tem uma planilha, se por acaso eu perceber que o problema está sendo calcular preço errado, a gente pega e faz a formação de preço de venda, certo? Então veja bem que tudo isso está com meu acompanhamento, certo? Com acompanhamento através de mentoria. Agora tem um detalhe que eu gostaria de destacar aqui, que é o seguinte, é que eu já sei como é que funciona essas coisas, então tem muitas coisas que vocês vão precisar, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei alguns bônus. Olha só, vamos imaginar aquele bônus assim, olha, eu não tenho dinheiro, tudo bem, e se eu te falar que aquilo que você que economiza, paga esse curso e ainda sobra para você. Tem um bônus lá que explica como é que você faz isso. Em vídeo PDF. Análise comentada de casos reais. Esse aqui eu acho super interessante. Sabe por quê? Porque é mais ou menos assim, ó, se essa pessoa faz, eu também faço. Isso vocês vão ver na quinta-feira. Alguns alunos, eles certamente vão estar com o quanto eu tenho e o que eu devo pronto. E vocês vão ver na prática como é que funciona isso, certo? E durante o curso, o que eu faço? Eu mostro isso para você. Então não adianta falar, não é só o Levi, é que tem alguém que é igual a você. Tipo assim, o conhecimento ajuda, mas o exemplo arrasta. Isso é uma ferramenta de liderança fantástica, né? Porque aí você, não, se ele faz, eu também faço, perfeito? Bem, continuando aqui, gestão financeira para dono. Não faz sentido alguém que quer tirar a empresa do vermelho, que quer consertar a situação da empresa, quer tirar ela do vermelho e continua pessoalmente no vermelho. Ou seja, o CNPJ sai do vermelho e o CPF continua no vermelho. Não faz sentido. Pensando nisso, eu já coloquei esse bônus. É justamente também por conta de que, normalmente, embora esse curso não seja para isso, o nosso curso, certo? Mas aqui tem um profundo conhecimento de educação financeira, certo? No caso aqui, aplicado para a empresa. E nesse bônus eu direciono para o empreendedor ou para a empresa empreendedora. Um outro bônus, gestão no tempo, certo? Se as pessoas costumam dizer, eu não tenho tempo. Bem, então se você não tem tempo, então vamos analisar por que não tem tempo. Aí lá tem um vídeo e um e-book, certo? Explicando como é que existe essa questão do tempo. Assim como eu falei para você a respeito, você não tem tempo? Aí dá um infarto, não, agora eu achei tempo, tá? Mas não precisa disso, certo? Lá explica direitinho como é que é essa questão de tempo, tá? Pois bem, veja bem que todos esses bônus é para você sair do vermelho, no início. Mas aí depois você saiu do vermelho, agora você vai estar na etapa 4. Aí o que você faz? Não, agora eu quero, o que tem mais aí para mim? Tá bom, então já que agora você quer mais, então lá vai hábitos e comportamento de quem é próspero, certo? Aí tem um material de hábito, de comportamento de quem é próspero. Tá? E tem meu livro também, certo? O que aconteceu? Como o meu livro está relacionado a isso, até a propaganda dele está ali, eu coloquei meu livro na forma de e-book também dentro do pacote, certo? É pouco? Não, aí depois tem um detalhe. Vai que de repente você precise, eu ouvi falar que planejamento estratégico é importante para a empresa. Bem, então você vai lá e tem um bônus ferramentas do empresário. Lá tem várias aulas minhas, onde eu aprofundo em planejamento estratégico. E bem profundo mesmo. Não ouvi falar que é bom conhecer cliente. Lá no Ferramentas do Empresário tem lá bônus para você identificar cliente, certo? Vamos imaginar o seguinte, gestão de pessoas. É difícil trabalhar com gente. Lá nessa ferramenta do empresário também tem essa possibilidade,
certo? Então eu coloquei já os bônus, já imaginando o seguinte, o que pode fazer para ajudar? Pois bem, depois do que eu apresentei, você poderia perguntar o seguinte, será que esse curso é para mim? Então eu diria para você o seguinte, existem algumas coisas que a gente poderia pensar aqui, tá? Vou tirar aqui para a gente poder, não sei se meu aqui um pouquinho, tá? Então, será que esse curso é para mim? Tá bom. Então, responde algumas perguntas aqui. Você quer aprender e aplicar o jeito certo? Você quer aprender com quem passou por isso e aprendeu e sabe ensinar? Você quer ter os resultados que eu e meus alunos estão tendo? Bem, se você disse sim para essas perguntas, então eu diria o seguinte, olha, você preenche os requisitos, né? Você tem todos os requisitos para passar a ser meu aluno, tá? Bem, antes de falar do valor, certo? Antes de falar do custo, melhor dizendo, do investimento, melhor dizendo, então vamos falar de valor. Eu imagino o seguinte, tem algo que a gente tem que comentar. O resultado que você não tem não é culpa sua, mas do conhecimento que você ainda não tem. Mas se você prestou atenção aqui, você já começou a descobrir isso. Perfeito? Agora pensa, o custo de não fazer nada, seguir vendo o dinheiro sumir, continuar preso à insegurança, perder noites de sono e deixar o sonho cada vez mais distante, certo? E ficar mais ou menos parecido aqueles mesmo bate-papo que eu vi lá na comunidade, certo? Porque aquilo lá naquele momento, hoje está daquele jeito. Mas se todos vocês se encontrarem daqui a 6 meses, eu imagino que alguns já não estão mais naquela fase. Eles já mudaram de fase, certo? Pois bem, então, se você fosse adquirir o conhecimento que é oferecido, o que eu tenho passado, seguindo o sistema tradicional ou a academia, provavelmente você poderia fazer um curso desses de 4 anos, curso superior, certo? Que você investiria cerca de 40, 50 mil reais. Se você contratar uma mentoria, eu sempre fui consultor, nos tempos de 2013 para cá, mentorias específicas, fica 10 mil reais por área. Se você for fazer econômico financeiro, planejamento empresarial, marketing, gestão de pessoas, só aí já deu 40 mil, certo? Então, agora imagina os bônus que eu falei. Só aquele bônus de você poder analisar e achar o dinheiro para você poder se financiar. Ter o contato com seus colegas, onde os seus colegas também vão estar te ajudando a você passar para a próxima etapa, certo? Então, eu gostaria de deixar bem claro isso. Agora que você já sabe, então eu posso dizer, certo? Eu posso dizer que nesse curso, além de tudo que eu falei, olha só, eu acho que isso é importante destacar, porque tem aqueles momentos comigo, certo? Às vezes as pessoas acham que teve até uma vez um aluno meu que disse assim, olha, Levi, mas o seu curso é aqueles que a gente compra e depois a gente só fica vendo vídeo, exercício e nem te vê? Não, não é não, porque toda terça eu estou no ar, certo? Toda terça tem um material, certo? E estamos conversando, sem contar que o contato meu do Zap, ele nunca para, o contato da empresa, certo? Ele está sempre disponível. Agora, olha só o que acontece. Você tem até essas opções aqui de consultoria. Ó. Você tem até 4. Olha só, você tem as boas-vindas. Oi, tudo bem? Meu nome é Levi. E aí você fala o seu nome. Aí, só nós dois no Zoom, certo? 30 dias, 60 dias, 90 dias. Quer dizer, então, nunca mais no Vermelho tem 90 dias. Nós temos até 4 momentos juntos, se você achar. Normalmente, pela minha experiência, tem muitos alunos meus que até na segunda eles já entenderam, porque eles estudaram tudo e aí é que vocês mesmos de ter acompanhado, eu acho que já estão entendendo como funciona até agora, certo? Então, tem também esses 4 momentos. Então, não é um curso que é só para você ficar acessando o material digital. Tem contato comigo também, assim como vocês estão tendo agora, tá? Bem, é isso aí. Então, veja bem que o curso Negócio que Lucra, certo? Ele está sendo oferecido por 12 parcelas de R$ 99,18. E veja bem que ele já está sendo oferecido parcelado por quê? Porque eu estou ajudando pessoas que não estão no momento de investir. Mas até vencer a primeira parcela, você já fez aquela primeira etapa. Qual que é a primeira etapa? Cortar os vazamentos. Os vazamentos que você cortou já vai dar mais de R$ 99,18. Tem alguns que gostam de fazer essas contas. R$ 3,26 por dia, considerado ao longo de um ano, certo? Que vocês vão ter um acompanhamento comigo toda terça-feira, mais material, certo? Então seria isso aí. 12 parcelas de R$ 99,18. Eu diria o seguinte,
Você ainda poderia pensar assim, mas Levi, mas eu não sei, eu nunca mexi com curso digital e será que, como é que funciona isso? Então eu te falo o seguinte, aqui tem, vamos ver então uns detalhes aqui. As garantias de lei não são essas, mas eu já coloco uma garantia incondicional de 30 dias. Quer dizer, se você acompanhou 30 dias, você pagou a primeira parcela e aí você percebeu que não é para você, você vai lá por e-mail, certo? Ou no Zap e já fala, olha, eu não interessei mais, eu não quero o curso. Aí eu vou te devolver aquilo que você pagou, certo? No máximo que você pagou foi uma parcela, certo? Tá bom, mas vamos imaginar que você foi mais além. Não, eu não vou, eu quero ir mais, tá bom. Então tá bom, já que você vai mais além, você vai fazer todas aquelas mentorias comigo. Boas-vindas, 30 dias, 60 dias, 90 dias. 4, certo? Aí passou 90 dias. E aí não rendeu, não deu nenhum resultado. Eu vou marcar uma quinta mentoria. Vai ter mais uma, certo? E nessa nós vamos fazer um plano para os próximos 90 dias. Que é o tal do 90 mais 90. Já foi 90 dias. Não deu certo? Então você me dá uma oportunidade de mais 90? Sim. Aí nós vamos fazer junto, certo? Nós vamos na plataforma Zoom, faz mais um. Levi, não deu certo. Bem, então, nunca aconteceu. Mas está programado e está gravado. Se acontecer, devolve tudo. Mas já foi 6 meses de curso. Devolve as 6 parcelas que você pagou e mais R$500. Você ainda coloca dinheiro no bolso. Perfeito? Então, veja bem que eu estou colocando essa garantia por quê? Porque eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. Perfeito? Bem, nesse momento, eu diria que você tem 3 opções. 3 opções, certo? Você pode, por exemplo, continuar fazendo do jeito que você sempre fez, ignorar essa oferta e continuar com as dores que tem e com os resultados que você tem, ou às vezes até desistir. Você pode também tentar aprender a atingir os resultados sozinho, certo? Deixando de ganhar rapidez, porque eu acho que o mais importante da mentoria é o quanto você economiza tempo, porque na hora que você precisa de alguma coisa, eu já entrego pronto. Assim como eu resumi tudo para vocês, tudo que vocês sentem, que vocês colocaram lá na comunidade, foi tudo resumido, certo? Então, quanto tempo demoraria para você ter aqui esse material todo reunido? Imagine então agora você tendo do lado alguém para poder fazer isso, certo? Outra coisa, comprar um produto de baixíssimo risco com esse resultado, com essa estrutura, certo? Que pode construir resultado, tá? Se não der certo, o seu dinheiro de volta. Então, nessa situação, eu diria o seguinte, eu acredito que, depois de tudo que foi falado, então eu imagino assim, gostaria muito que você realmente passasse a ser meu aluno, certo? Então, é por isso que eu espero, certo? Que, evidentemente, que olha só, você tem amanhã, sábado, domingo, a partir de segunda-feira é que abre o carrinho. Então, até lá, você pode pensar, certo? Você pode analisar, pode conversar com outras pessoas, tudo, né? E ver se realmente esse investimento é para você, certo? Mas eu te diria o seguinte, é que eu já estive no lugar que você está. Teve até uma vez que alguém comentou comigo, e eu tô lembrando disso agora, eu vou fazer questão de frisar. Porque às vezes eu poderia ir lá na comunidade, lá nos WhatsApp de vocês, olhar lá, e aí você poderia dizer o seguinte, não, mas é o seguinte, é que você não sabe o que eu tô passando. É como se, imaginando o seguinte, bem, então vamos entrar em acordo. Você quer que eu vou sentir o que você sente? Ou você prefere vir sentir o que eu estou sentindo? Eu prefiro te convidar, porque eu já tive aí e não gostei. Eu prefiro te convidar para passar por lado de cá. E eu estou te dizendo que eu dou conta de fazer isso. Eu vou fazer a minha parte e um pedação da sua, certo? Eu vou te entregar o negócio já, tipo assim, mastigado para você pegar e fazer, que vocês já perceberam, e pelo que eu ofereci na segunda-feira, na terça e hoje, certo? E durante até a quinta-feira que vem, vocês vão perceber que eu vou estar fazendo justamente isso, certo? Então, por isso eu te convido a passar por lado de cá. Estou aguardando vocês na segunda-feira a partir das 6 horas. Só que tem um detalhe, a nossa jornada, ela continua, tá lembrado? Amanhã tem material, quanto eu tenho, sábado tem material, quanto eu devo, e quinta-feira nós vamos analisar como eu pago, certo? Nós vamos pegar e fechar o ciclo, certo? A jornada. E obrigado por ter dado a oportunidade também de divulgar o meu curso, certo? De mostrar que eu tenho algo a mais, certo? Mais profundo, que eu possa acompanhar vocês, certo? E que de certa forma dá suporte para continuar fazendo esse trabalho na internet e que eu gosto demais, que me dá muito prazer, certo? É isso aí, pessoal. Foi um prazer muito grande ficar com vocês, certo? Fiquem com Deus, com ele estou indo. Recording. E aí, o que você achou? Hã? E aí, o que você achou? Não saiu não, né? O que eu falei, o que você achou? Não, fala porque eu já tinha desligado a transmissão, né? Não sei não. Eu vai ter desligado lá. As transparências ficaram boas, né? Fala que ficou, João Pedro. Ficou bom. Oi, o mini chat, hein? Oi?
Sim, na verdade, o que a gente faz agora é uma das coisas que eu animo a mexer com esse trem, é isso.